nas limpeza e cumprimento dos meus queridos irmãos, para o Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por mais este dia, por mais essa oportunidade. Nós estamos reunidos no nome dEle para ouvir da sua palavra, que nos edifica e que nos leva nos santos caminhos, os caminhos que nos levam ao céu. Glória a Deus. Quero compartilhar com meus amados o Salmo 55. Versículo 22. Que diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Pode sentar, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa noite sempre por tua santa palavra. Glória a Deus. Que, irmãos, essa palavra veio muito de encontro ao meu coração. E creio que ao coração de muitos de nós, nos dias de hoje, onde estamos em vida corrida, muitas vezes com muitos afazeres, preocupações, como o pastor sempre diz aqui, contas a pagar, o que vamos fazer, o que vai ser suprido, o que não vai ser suprido. Hoje, na mente do século XXI, né, irmãos? É tudo rápido, é tudo corrido. E aqui, no Velho Testamento, o servo do Senhor, em meio à guerra, nós também temos as nossas, irmãos. Ele fala para mim e para a sua vida hoje. Lança teu cuidado. Eu vi várias vezes a gente ler a palavra do Senhor, e o Senhor cada vez mais vai enxertando, Ele vai cada vez mais nos ensinando o que Ele quer dizer. Porque o Senhor, o Evangelho do Senhor é simples, né, irmãos? É simples. E quanto mais você mergulha, quanto mais você busca, mais entendimento Ele te dá para a tua vida e para a situação, muitas vezes, que você está vivendo. E aqui lançar, irmãos, a palavra vem do hebraico, que quer dizer arremessar com força. O teu cuidado, aqui o cuidado seria o quê? Preocupações, os seus problemas emocionais, os seus problemas materiais. Que hoje a gente vive num mundo de escassez de alimentos em muitos lugares. Muitas pessoas com ansiedade, muitas pessoas com depressão, porque vive com o seu cuidado sem lançar nos pés do Senhor, sem arremessar. E o que é arremessar? Quando você pega para arremessar com força, é porque você quer se livrar daquilo. Você quer se livrar do problema. E assim o Senhor ensina para mim e para você nessa noite. Para nós termos essa conduta, que é para a nossa vida, ter paz e sossego. Porque, como eu sempre digo nesse altar, sem Jesus nós nada podemos fazer. Nada. Glória ao Senhor Jesus. E aqui ele diz, isso é uma promessa, irmãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Isso aqui é o que anima a gente no caminhar, irmão.
É saber que a palavra do Senhor é fiel, que o Senhor não mente, que se Ele falou, Ele cumpre. Ele cumpre. A gente tem que crer nisso, irmãos. Tem que crer com toda a nossa força. A nossa carne muitas vezes quer dominar. Ai, meu Deus, como que eu vou pagar essa conta? Ai, meu Deus, não. Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Eu fiz isso essa semana, irmãos. Eu fiz isso essa semana. A gente passa uns meses, aí tem uns apertinhos que a gente passa, todo mundo passa. Eu fiz isso, irmãos. Eu falei, Senhor, aleluia. O Senhor sabe da minha necessidade. E eu sempre digo que sem ti eu nada sou, eu nada posso. Então eu entrego na tua mão, Senhor. Olha o dinheirinho lá na conta do meu marido. E o crente vive assim, irmãos. De fé em fé, de glória em glória. Que o Senhor galardoa. O Senhor, aleluia. Ele diz aqui, ó. Lança o teu cuidado. Teu cuidado, que é tua preocupação, o que te aflige, o que te amedronta, o que tira teu sossego, sobre o Senhor, e Ele te susterá. Susterá é sustenta, Ele te dá força para você não cair, Ele te dá força para na aflição você ficar em pé. Para a tristeza não te abalar, para a preocupação não te tomar conta, porque a gente sabe em quem a gente tem crido, irmãos. A gente sabe o Pai que nós temos, irmãos. Hoje a gente é filho, irmãos. A gente sabe o cuidado do Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E aqui ele diz, ó, nunca permitirá que o justo seja abalado. Quem é justo aqui? Essa promessa é para nós. Nunca permitirá que sejamos abalados. A gente tem que tomar posse dessas promessas, irmãos, que tem que tornar verdade na nossa vida. Se nós vivemos pela fé e cremos na palavra, é essa palavra que tem que ter ordem, essa palavra que tem que reinar na minha e na sua vida. Porque nós não vivemos no mundo natural, irmão, nós vivemos no sobrenatural de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E aqui, irmãos, Ele faz nós nos manter firmes na adversidade. É o que eu sempre digo. Às vezes pode estar o mundo lá fora caindo, irmãos. A gente ouve no noticiário, a gente ouve tudo que não presta hoje, muitas vezes toma conta de tudo que a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Vivemos dias trabalhosos, como diz na carta a Timóteo. A gente presencia isso todos os dias. Mas quando a gente dobra ali o nosso joelhinho e fala, Senhor, sê comigo nesse dia. Guarda-me como a menina dos teus olhos, debaixo das tuas asas. Sê sombra à minha direita, Pai, porque eu preciso de ti. Você tem um dia abençoado, irmãos, porque você sabe que o Senhor está ali te guardando, te cuidando. Às vezes pode acontecer, como o pastor já deu testemunho, os nossos pastores, de assalto, de carro que quebra, tudo. E a mão do Senhor ali. E a mão do Senhor ali. Então essa palavra é verdade. Não permitirá que o justo seja abalado. Porque Ele nos guarda, irmãos. Aquele que busca no Senhor, aquele que busca verdadeiramente na palavra, intimidade com o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo, irmãos. Ele é fiel e Ele toma conta de tudo ainda. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Glória ao Senhor. Então aqui ele diz também em 1 Pedro, no Novo Testamento,
O apóstolo Pedro também afirma. Vamos ler aqui. 1 Pedro 5:7. Onde ele ministra aqui para estarmos vigilantes na adversidade, sermos sóbrios, porque a maldade nos rodeia, irmãos. Mas ele garante aqui e afirma no versículo, capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu posso falar isso na minha vida. Eu sei que os irmãos também. Amém, Jesus. Essa palavra cabe no nosso coração, irmãos, porque verdadeiramente tem cuidado de nós. Louvado seja Deus poderoso. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. E aqui também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vemos aqui o cuidado do Senhor em ministrar na nossa vida. A importância de não andarmos ansiosos, afadigados. O Senhor é lindo, né, irmãos? Cada detalhe Ele pensa em tudo. É o Rei da Glória, né, irmãos? Aqui Ele diz, essa passagem conhecida dos irmãos, Marta e Maria, que no 38 ele diz: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentava-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aqui me chamou a atenção, irmãos, não são todas as traduções que tem, assentando-se também. Aqui o que eu aprendi, irmãos? Aquele que verdadeiramente quer se aproximar, que quer ter intimidade com o Senhor, que quer saber o que o Senhor quer ministrar no seu coração, se assenta, porque se põe também, foi porque muitos outros se assentaram. E o Senhor hoje dá essa oportunidade para mim e para você. Amém. De estarmos assentados, ouvindo essa palavra da verdade, essa palavra que nos guia, essa palavra que tira o fardo, essa palavra que alegra o nosso coração e que traz a paz. Amém. Paz que nada pode dar, irmãos. Aleluia. Só o amor e a misericórdia do Senhor. Então diz aqui que Maria ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Aqui o que eu aprendi, irmãos, isso serve para a minha vida. A semente vem para mim, essa palavra vem para mim, que eu ando muito na correria. E o Senhor ministrou no meu coração que servir ao Senhor, se assentar aos pés do Senhor, é prioridade. Em tudo, irmãos, em todas as coisas, o Senhor tem que ser primazia na nossa vida. Em tudo. Porque a gente anda distraída com muita coisa, muitos afazeres hoje, e muitas vezes a gente vai lembrar do Senhor na hora do almoço, no fim da tarde, ou quando acorda, uma oração muito rapidinha, e acho que o Senhor olha e fala: ô minha filha, eu estou o tempo todo com você, é só um minutinho que você fala comigo. Pedir até perdão do Senhor hoje, irmãos.
Porque hoje eu tive uma corrida mesmo. Pedi perdão para o Senhor. Mas ao mesmo tempo eu me alegrei. Porque mesmo sendo falha, sendo pequena, Ele está me usando aqui para a glória dele. Para mim aprender dele. E glorificar o nome dele. E aqui ela diz: não te importa que a minha irmã te sirva só? Aqui, irmão, não é que é errado você servir, você trabalhar, você muitas vezes dedicar o seu tempo a certas coisas. Mas o que importa é a hora que você está aos pés do Senhor Jesus, que nada te distraia, que nada venha roubar a tua comunhão com o Senhor. Porque quando ele diz aqui, no versículo 41, e respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. O excesso de amanhã traz cansaço. E o excesso de amanhã, a gente muitas vezes não está de acordo com a palavra, porque o amanhã pertence ao Senhor. E ele diz: afadigada com muitas coisas, quer dizer, sufocada com tantos afazeres, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte, irmãos? É ouvir a voz do Senhor na hora que Ele nos convida para ter intimidade com Ele. Aleluia. E não lhe será tirada. Por que não vai ser tirada, irmãos? Porque a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela penetra nas juntas e medula, na alma. É ali que ela opera, é ali que ela transforma, e nada pode roubar isso da gente. Porque para cada um o Senhor ministra uma palavra do coração. Porque cada filho o Senhor conhece, cada um como é, o jeito que é. Ele diz que sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Então a boa parte, essa boa parte que é o que nos conduz a mim e a sua vida, que nunca vai ser tirada de nós. Nunca. Porque é o Senhor que está no comando. E como foi errado aqui, quando o Senhor está no comando, nada impede o agir de Deus. Amém? Amém? Aqui em Mateus 7,14, louvado seja o Senhor. Me veio essa passagem. Que a nossa parte não é tirada. O porquê que o Senhor falou isso para Marta e fala para mim e para a sua vida hoje? Ele diz no 24: porque todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque quando a gente escuta, irmãos, quem é Marta, afadigada, ansiosa, a gente viu que aos pés do Senhor a gente lança as nossas ansiedades, que o Senhor cuida de tudo, que o Senhor é fiel, que o Senhor é galardoador. Então a gente escutou e a gente praticar o que é. É quando vem o pensamento contrário, a gente fala: não, eu fico com a palavra do Senhor. E o que o Senhor pede para eu fazer? Buscar um momento com o Senhor. Então é isso que eu vou fazer para a minha vida. Isso ele chama de ser prudente, irmãos. Mas por quê? Olha como o Senhor nos ama, irmãos. Por quê? Que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos,
E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então aqui é para o nosso próprio bem, irmãos. Quando vier adversidade, você está edificado, você está praticando o que o Senhor está ensinando, você está construindo a sua vida, a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra viva. Pode vir a adversidade que você vai ficar firme. Você não vai olhar para trás, irmãos. Você não vai desistir. Glória a Deus. Porque sabe quem está cuidando de você. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, não é só crer na palavra. A gente tem que praticar e entender o que o Senhor quer. E o Senhor diz que nós temos a mente dele. E é a mente dele que nós temos que termos. Ele dá essa sabedoria para aquele que pede. Porque de nós mesmos a gente não tem nada. E como eu sempre digo, nós não vivemos mais no natural, nós vivemos no sobrenatural. É no sobrenatural que nós alcançamos, irmãos, as coisas impossíveis. Amém. Coisas que o mundo não pode fazer, o Senhor faz. Oh, aleluia, Glória a Senhor Deus. Jesus. Oh, glória. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Deus de glória. Vira só uma folhinha, irmãos. Aqui no 6, no 25. Aqui ele declara que são palavras do Senhor Jesus, irmãos. Ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Olha o amor de Deus pela minha e pela sua vida, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. No 31 ele repete: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, olha a condição, irmãos, mas, para você também alcançar a promessa, a gente tem que estar na mesma sintonia com a palavra do Senhor. Que ele diz: aquele que obedece. Buscai primeiro. Então, primeiro é Deus. O reino de Deus, ele reinar na sua vida. E a sua justiça, a justiça de Deus, não nossa justiça própria. E todas essas coisas seremos supridos, serão acrescentadas. Então ele vai suprir em tudo isso que ele acabou de dizer para mim, para a sua vida. Mas tem que buscar primeiro, deixar ele reinar, ter uma conduta íntegra, para que o Senhor opere na minha e na sua vida. Porque as coisas do Senhor são santas, não é de qualquer jeito. Ele é misericordioso, ele é justo, ele é bom, mas ele é santo. 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Então a gente viva hoje com fé, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O Senhor já está lá. Basta cada dia o seu mal, quer dizer, basta cada dia as suas dificuldades. Então, irmãos, que nós entreguemos os nossos caminhos ao Senhor, vivamos com fé,
colocando aquele que é digno Glória a Deus. de estar em primazia em tudo na nossa vida. Porque o que seríamos de nós sem o sacrifício perfeito, sem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida? Verdade, meu Deus. Então Ele é tudo para nós, irmãos. E apesar de tudo, todas as nossas falhas, como eu digo, Ele tem cuidado de nós. Amém. Amém? Recebam essa palavra, irmãos. Glória ao Senhor Jesus.